Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um podcast jurídico Vida de Advogado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós estamos no Instagram e aqui nós estamos no Facebook. Opa, muito bacana. É o nosso podcast semanal Vida de Advogado e hoje nós vamos falar sobre formas de fidelização do cliente. E, para isso, para nós conversarmos sobre esse instigante assunto, nós recebemos na tarde de hoje o doutor Rodrigo Prats. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Prats. Obrigado, Wagner. Olá para você que nos assiste pelo Instagram e Facebook, assim como quem vai assistir depois. É uma grande honra falarmos hoje sobre esse assunto importantíssimo dos advogados jovens e os mais experientes também. É isso aí, muito bacana. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra recebê-lo aqui. Eu que tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência, posso chamar de amigo. Então, muito obrigado, viu? E recebemos também a doutora Regina Pegoraro. Doutora Regina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui, fazendo esse papo e estar em contato com a classe, trazendo informações que venham acrescentar na vida dos colegas, advogados e advogadas. Obrigada. Doutora Regina, nós que agradecemos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite também. Eu que admiro muito o seu trabalho, a doutora que já é uma advogada experiente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, a doutora vai me falar um pouquinho do seu início, quantos anos de profissão. Mas desde já agradeço a sua disponibilidade e agradeço, acima de tudo, a parceria por ter aceito caminhar junto conosco nessa caminhada que eu não tenho dúvida será muito exitosa. Sem mais delongas, antes de entrar no tema de fundo, que é formas de fidelização da clientela, que nós precisamos fidelizar, né, doutor Rodrigo, doutora Regina? Eu gostaria de ouvir dos nossos convidados um pouquinho de como foi o início da advocacia, como foi o início do escritório, um pouquinho da história de vocês. Doutor Rodrigo Prats, nos brinde um pouquinho com como foi o seu início na advocacia, na sua vida profissional. Olha, história. Eu iniciei trabalhando em escritório de advocacia muito pequeno, com 13 anos de idade, Wagner. Fazia arquivo no escritório, depois passei a ir para fórum, no tempo do processo físico. Que situação, não? Isso denuncia a idade, né, Regina? Nós ali fazíamos todos os dias protocolos, víamos processo, no tempo em que 7 horas o Fórum Civil fechava. Então, precisava sair correndo para dar tempo do protocolo. Hoje é até meia-noite, são histórias muito diferentes, não é? De repente, me vi na faculdade de Direito, escolhi a carreira, me formei na FIG, em MESP. Na sequência, trabalhei com minha família por muitos anos, sabe? Quando, em 2017, eu percebi que eu precisava de algo a mais. Tinha que dar um passo a mais, um passo além. E então montei o meu primeiro escritório de advocacia, uma sala comercial no centro, e onde eu comecei a atender pessoas físicas, algumas pequenas empresas, tanto em especial segmento civil, família e trabalhista. Ainda bem que a coisa cresceu, a sala ficou pequena, e eu montei uma sociedade de advogados agora em 2020. Montei para uma casa, um escritório um pouco maior, na Salgado Filho, na região central de Guarulhos. Hoje, nós somos uma equipe grande, nós somos lá em 4 advogados, nós temos estagiários, temos assistentes, prestamos serviços para Guarulhos, porque, afinal de contas, quando a advocacia daqui é fortalecida, toda a sociedade também é. E o contrário também é verdade. Se a sociedade se fortalece, a advocacia também é. Hoje eu sou muito realizado profissionalmente. Tudo que eu tenho veio da advocacia. Nunca trabalhei em outra coisa praticamente. Mais novo eu entregava almoço no restaurante da minha avó, mas na sequência eu já entrei em escritório. Então não saberia fazer outra coisa, senão ajudar aos outros, ajudar a resolver problemas, a cuidar de pessoas, a fazer pessoas felizes, porque é isso que o advogado faz. Resolve problemas. Então, sou muito realizado e estou muito curioso para saber a história da minha parceira aqui do meu lado.
Legal, legal, bacana, Rodrigo. Nossa, mas com 13 anos já iniciou no escritório de advocacia. O doutor Rodrigo é precoce, né? Ele é precoce na OAB também, ele iniciou muito cedo na OAB. Com quantos anos você foi para a OAB, Rodrigo? Olha, Abner, eu mandei um e-mail para a OAB, eu estava no meu 4º ano de faculdade. Em 2011 eu tinha... Você mandou um e-mail elogiando a OAB? Mandei um e-mail questionando a OAB. Né? Eu mandei um e-mail porque eu era, na época, acadêmico do 7º semestre, na FIG, e os meus parceiros ali de turma não sabiam o que era a OAB, para que servia a OAB. Eu me lembro que no escritório que eu trabalhava, dos meus familiares, eles participavam de algumas comissões de trabalho na OAB. Eu perguntei no e-mail, de uma forma assim, como é de um acadêmico, por que não havia um apoio aos estagiários de direito. E, de repente, recebi uma resposta convidando para uma reunião na OAB, e ali foi criada uma comissão de estágio na OAB e eu tive a satisfação de ser um membro coordenador à época, como estagiário. Dali para frente, Abner, eu, na sequência, já advogado, presidi as comissões da Jovem Advocacia, presidi a Comissão de Direito à Saúde, presidi a Comissão de Parcerias, fiz parte de comissões como membro, né, a OAB vai à escola, também fui membro da Comissão de Apoio ao Judiciário, Núcleo Trabalhista à época, e fui brindado, né, com a Escolinha da Advocacia, já mais recente, em 2019. Segura aí, nós vamos falar da Escolinha da Advocacia daqui a pouco, que está no contexto de fidelização de cliente. Muito linda, muito bacana a sua história. Doutora Regina Pegoraro, me conte, quantos anos de profissão e como é que foi esse início na advocacia? A senhora sempre sonhou em ser advogada? Como é que surgiu esse desejo? Sim, eu sempre sonhei em ser advogada porque eu venho de uma família que tinha uma militância católica. À época, a Igreja Católica, acho que ainda tem hoje, as comunidades eclesiais de base. Então, são braços sociais e braços também políticos da igreja. Muito importante que faz aquela ponte de fé e prática, né? Fé e política. Então, eu já venho de um contexto mais de militância, né? Social e política, então já tinha contato com leis. Grupo de jovens na igreja já falava em projeto, né? Então, você era adolescente que já... nós juntos para criar projetos para melhorar a vida das pessoas. Então, já veio desse meio, né? Então, para mim, foi com naturalidade falar de leis, muito cedo. Então, eu acabei me apaixonando mesmo pela vontade de ser advogada, pela possibilidade de estar no meio do mundo jurídico mesmo. Nossa, e facilitando a vida das pessoas. Então, que bacana. Sou muito realizada, né? Já tem um trabalho social de muito tempo, né? E com quantos anos a senhora se formou? Eu vou com 21. Nossa! Entrei com 17, a época era 4 anos. Que bacana. Formei com 21 anos. Bacana. E eu precisei, doutor, inclusive, ser emancipada para poder pegar a carteira da ordem. Porque para pegar a carteira da ordem tem que ser maior, né? Sim, sim. E eu passei 1 ano antes de me formar, eu estava no 3º ano. E foi necessário meu pai não queria, foi uma luta, né? Aquela época, a maioridade se dava aos 21 anos, exatamente, né? Não como hoje, que se dá aos 18. Aos 18. Que bacana. E meu pai, coitado, ele não entendia o que era emancipar, e ele não concordava de ir lá. E se ela fizer alguma besteira, coisas assim, sabe? Já era advogada. Foi um conflito na família. E eu também fui a primeira advogada da família, né? Gostaria de pontuar, porque hoje eu tenho visto esses jovens chegando, e muitos estão na mesma situação que eu estive atrás, sabe? O primeiro advogado que está vindo para uma família, né? Então, que tenham muita resiliência, que tenham muita fé, que dá tudo certo. Eu sou um exemplo e posso falar. Nossa, dá certo. Que exemplo, que bacana. E como é que foi o seu início na advocacia? A senhora começou a trabalhar em escritório de advocacia, já de cara montou seu escritório? A doutora era muito nova quando se formou, né? Verdade. Como é que foi esse início? Eu comecei com 14 anos como doutor Prats também. Entrei como recepcionista, que atendia o telefone. No escritório de advocacia. Ah, que legal. E o doutor Turgante, né, ele falava para mim, enquanto não tem serviço, leia. Então, eu atendia o telefone, fazia ali aquela parte e comecei a ler, ter contato com os livros de direito mesmo, que foi muito importante assim, também na minha decisão.
ele apoiou bastante. Bacana. Isso. E aí, formada, continuou no escritório. Não, aí eu fui para o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos como estagiária. E Legal. estudante de Direito. Legal. Foi também polêmico, porque nunca havia trabalhado uma mulher no jurídico. E eram 10 homens. E eles não queriam mulher lá dentro. Era um clube, Nossa. né? Do Bolinha. Uau! Então teve reunião, foi necessário, na época, o chefe do jurídico conversar para insistir, para abrir para uma primeira mulher entrar e poder trabalhar com eles ali, de assistente, né? De jurídico. E, então foi assim um desafio também. Uau, mas deu que certo. bacana. E aí, como foi depois de se formar? Formou, advogada aos 21 anos. Como é que começou a exercer a advocacia? Aí foi aquele impacto por causa da idade. Eu sentia, doutora Abner, que assim, o cliente eu teria dificuldade de passar confiança por causa da idade, por causa naquele momento, a juventude. Então, era uma coisa que foi um desafio também ter que... Legal, bacana. Aí eu preferi, como eu dou um conselho para os novinhos, às vezes, se você tivesse problema, trabalha com outro colega. Sim. Aí eu fui trabalhar na advocacia do Dr. Samuel Solonca, fiquei lá um tempo, e adquirindo experiência. Então, eu estava ganhando e estava adquirindo experiência também. Legal. Aí, posteriormente, fui montar o meu primeiro escritório. Então, eu fiquei 5 anos antes trabalhando com colegas. Nessa parte, eu já estaria com 26, aí que eu comecei. Que bacana, que bacana. Você sabe que a doutora tocou num assunto muito interessante, e hoje eu tive no escritório da doutora Carla Andrade, lá na região do Pimentas, né? Sim. E a doutora Carla Andrade, doutor Prats, é uma advogada, hoje ela tem 26 anos. Ela se formou com 23 anos. E ela, para adquirir experiência, ela trabalhou no escritório de um colega por 1 ano, e há 2 anos que ela está empreendendo. Então, ela já abriu o escritório dela. Eu fui no escritório dela, aliás, lindíssimo o escritório. Então, muito bonito. E ela começou a empreender com 24 anos. Olha que coragem, né? É uma coragem, né? Não é fácil, né? Porque quando você fala assim, eu vou montar o meu escritório, né? O que eu preciso? É bem verdade que o advogado não precisa de muito para montar o seu escritório. Quer dizer, por exemplo, se a gente comparar com uma profissão do dentista, por exemplo, o dentista, para ele montar o consultório dele, demanda um investimento razoável. Cadeira, equipamento, adaptação. Então, advogado não. Ele está lá com um computador, uma mesa, 2 cadeiras, acabou. Ele está com o escritório dele. Mas mesmo assim é um desafio. Porque ele tem, muitas das vezes, aluguel, água, luz, IPTU, telefone, internet. E hoje, não necessariamente para você ter um escritório, você precisa ter todos esses custos. Água, luz, telefone, internet. Você pode, por exemplo, se associar a um cowork. Nós estamos aqui no espaço de um cowork, né? Você pode ter um escritório digital. Você pode utilizar, Dr. Rodrigo Prats, a OAB, que nós temos um cowork lá na OAB, não é verdade? Como é que é esse atendimento da OAB? Os advogados... Eu tô te perguntando isso, claro que eu sei a resposta, mas eu queria saber um pouquinho de você, porque ontem eu participei de uma reunião com jovens advogados, e eles me falaram o seguinte: doutor, eu posso atender o meu cliente na OAB? Eu posso fazer uma audiência na OAB? Uma audiência telepresencial? E aí eu falei, olha, a OAB é para isso, né? O que nós temos lá na OAB? O advogado pode fazer isso? Qual que é a sua visão no início da carreira? Primeiro, uma coisa curiosa. Realmente, Regina, eu também fiquei 5 anos como advogado até montar o meu escritório. Eu pensei a mesma coisa, precisava ter prática na época. Você tinha quantos anos quando você montou o seu escritório? 27. 27. Olha que bacana. Isso é uma vitória. 26 anos começou a empreender, o Dr. Prats 27 anos. Olha que bacana. 27 anos montei o primeiro. E sucesso. Bom, primeira coisa você falou uma coisa muito correta. Não é necessário toda essa estrutura. Acho que o advogado que está começando tem que pensar no público-alvo, tem que pensar no médio prazo, porque montar é fácil. Para montar um escritório, você resumiu muito bem. Uma mesa, 2 cadeiras, uma cadeira para você mais 2, vai precisar ali de um bom computador, internet, está montado. Mas e a manutenção desse escritório?
custo fixo. Material do escritório, e a gente sabe que a advocacia nem sempre é tão fácil. A advocacia tem bons momentos, mas também tem momentos de perseverança. E quando a gente tem a estrutura da OAB, é feito para dar suporte ao advogado. Perceba que nós já havíamos, quando entramos na gestão, 2019, 2021, já havia uma estrutura na OAB de coworking. Mas era uma estrutura muito diferente do que nós temos hoje. Porque era um andar no prédio anexo da OAB, que a gente chama de prédio branco, no 4º andar, sem elevador e com uma boa dose de subida para chegar até lá. Porque 4º andar, vocês já imaginem quantos lances até lá. Mudamos isso. Colocamos no andar térreo da sede social da OAB, que é o prédio 201. Ali, nesse andar, Abner, nós temos 5 computadores para advogados, temos uma pequena mesa para recepção, temos um espaço de convivência com sofás, uma mesa confortável, máquina de café, chá, e temos 2 salas fechadas com sigilo e com segurança para que o advogado possa atender os clientes e fazer audiências também por vídeo. Porque o Judiciário, Regina, puxou na gente as audiências por videoconferência. Não há outra palavra senão essa. Isso não foi discutido com a advocacia. A advocacia não foi consultada sobre isso. Simplesmente brotou a audiência por videoconferência. E pensamos, o que fazer com um advogado que não tem uma estrutura? Ou, vou usar o meu exemplo, meu primeiro escritório era uma sala comercial, com uma parede de vidro que dividia os ambientes. Como eu faria uma audiência com um estagiário aqui, um outro advogado ali, um cachorro para cá, papagaio ali, fluxo de pessoas era impossível. Na OAB nós fizemos 2 salas fechadas, com fones de ouvido, com câmeras de excelente qualidade, com boa conexão de internet e no horário que for preciso. Porque o que é importante nós mencionarmos aqui, se o advogado ele precisa de uma audiência às 6 da tarde, a OAB estará lá para atendê-lo às 6 da tarde. Se o advogado precisa de um atendimento 8 da manhã na trabalhista, que começa cedo o trabalhista, a OAB estará lá. Basta agendar. A única exigência é agendamento. Fez agendamento? Jovem advogado, advogado experiente, advogado de um dia, vai ter o mesmo padrão de qualidade da OAB. Porque é para isso que a OAB está aí. Para assessorar. Bacana. Dr. Prats, aqui tudo é feito ao vivo. Por favor, destrave o seu celular para que a gente possa transmitir pelo Facebook. Rodrigo, como é que está? Está transmitindo? Então, o Facebook travou a foto. Na hora que começou a transmitir, chegou uma hora que tá, travou. Então, ok, perfeito. Maravilha, tudo acontece ao vivo. É assim mesmo. Nós estamos ao vivo pelo Instagram. Tenta sair do Facebook e entrar de novo, não tem problema. E aí nós vamos entrar daqui a pouco no assunto de fundo, que é a fidelização de cliente. Aproveitando para informar, na chamada nós tínhamos 4, só temos 3 aqui. Cadê o Dr. Alexandre de Sá? A pergunta que não quer calar. Dr. Alexandre de Sá foi para uma reunião e ele, infelizmente, não conseguiu chegar. Se ele conseguir chegar, a gente coloca uma cadeirinha aqui para ele, ele senta com a gente e bate um papo. Peço desculpas à audiência, mas estamos nós 3 aqui, esperamos dar conta do recado. Não tenho dúvida que os nossos convidados aqui vão dar conta do recado, né? Doutora Regina, muito bacana, doutor Prats, essa sua fala, no sentido de que a OAB pode ser esse apoio que o advogado necessita num primeiro momento, né? E, doutora Regina, a doutora falou que a doutora advogou durante 5 anos para depois abrir o seu escritório. Como é que foi o início da advocacia? Como é que foi o início, em que área que a doutora começou a advogar? Fazia mais de uma área? Há quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que a senhora abriu o seu primeiro escritório e a senhora começou de fato a empreender? Mas, falando isso e já emendando a pergunta, eu queria saber dos seus primeiros clientes. Tem alguma história que a senhora se lembra sobre o primeiro ou um dos primeiros clientes? Sim,
Tem um caso interessante porque ele era motorista de ônibus e a minha área era trabalhista, de atuação. Certo. E ele era dado assim, ele é interessante, ele era um ótimo motorista, mas ele não conseguia cuidar da vida pessoal dele. Final de semana ele gostava de beber. Aí, quando estava para sair a causa, o dinheiro da causa, ele falava, doutora, eu vou pedir para a senhora guardar para mim, tinha essas coisas. A senhora não quer guardar o dinheiro para mim? Não, o dinheiro é seu, eu não posso guardar. Aí ele, mas doutora, se eu pegar, eu começo a beber, eu não vou ter controle, vou pagar bebida para todos os amigos, né? Aí eu pensei, como que eu posso ajudá-lo? Aí eu conversando com meu esposo, o Romildo, que trabalha comigo no escritório, nós pensamos assim, ideia do Romildo. Vamos procurar uma casa e nós vamos lá e vamos dar entrada na casa, colocar no nome dele, ajudá-lo e não entregar o dinheiro para ele. Ele tinha esse medo de pegar o dinheiro. Então, nós pedimos para ele escolher uma casa. Eu me lembro que na época ele escolheu no Jardim de Fortaleza e nós fomos na imobiliária levar o cheque, doutora Abner, nominal a ele, né, na imobiliária e fizemos um negócio ali por ele. Então, não passou por ele dinheiro. Né? A preocupação é que não caísse na mão dele, porque ele não saberia administrar. Então, aí ele é muito querido, ficaram muito gratos a gente, porque conseguiu a primeira casa na vida, ele ficou muito emocionado. Então, advogado tem isso, nós participamos da vida, né, das pessoas. Então, eu sempre falo, normalmente você é o primeiro, a indenização trabalhista, ela vira o primeiro carro, a primeira casa, o curso do filho, o primeiro filho que vai para a faculdade, sabe? Vira a mensalidade da faculdade. Então, é gratificante, é muito importante e modifica vidas. A advocacia transforma. Nossa, que bacana. E olha, e aqui, Rodrigo, a gente já entra no nosso primeiro tópico da fidelização de cliente. Essa atitude da doutora Regina Pegoraro, primeiro que o cliente teve consciência das suas limitações, né? Então, ele sabia que se ele recebesse aquela indenização alta, esse dinheiro não iria durar 3 meses na mão dele, né? E segundo, que o advogado ali teve uma visão, né? E ajudou o cliente mais do que ele necessitava. Porque a doutora Regina, ela tinha um contrato com o cliente dela, que era atuar na reclamação trabalhista. Quando ela recebe a indenização da reclamação trabalhista, acabou a função e acabou o contrato. Mas ela fez mais. Ela foi lá na imobiliária, deu um cheque nominal e comprou a casa do cliente. Olha que bacana. Tem alguma dúvida que esse cliente, a doutora Regina, fidelizou esse cliente? Imagine, fidelizou ela, os filhos, os netos, os primos, os amigos, e se bobear até as próximas gerações. Isso. E é interessante porque numa situação dessa, eu fico imaginando, né? Imagine você não consegue, e aí você fala, eu tenho vício, eu não consigo, mas a minha advogada foi lá e comprou a minha casa. Eu vou levar a cliente para a doutora Regina, né? Então essa é uma das principais formas, a sua relação com o seu cliente, né? Qual que é a sua forma, doutor Rodrigo Prates, de fidelizar o cliente? Acho que a primeira coisa que o advogado tem que entender é o que o cliente precisa. Porque nem sempre o que ele acha que ele precisa é o que ele precisa. No meu escritório nós fazemos muitas conciliações, tanto extrajudiciais como judiciais. Ele não precisa de um processo longo e demorado, por mais que o fígado dele queira isso. Porque vamos pegar um caso de divórcio, né, Regina? A gente tem aí um luto. Todo divórcio é um luto. Porque, afinal de contas, a pessoa criou expectativa, ela colocou esperança, ela semeou amor, ela teve um namoro, um noivado. De repente, há uma cisão. E nessa cisão, é claro que essa pessoa ficará chateada, ficará triste. E vai ter um momento de luto, por mais que não seja o falecimento de alguém. Mas é o óbito do casamento, assim dizer. O fígado, dependendo de como acabou esse casamento, vai querer um bom processo. Um processo com bagunça, um processo com várias testemunhas, escrevendo o que não se deve escrever. Mas a lógica não diz isso. A lógica diz que há um casamento, há uma partilha, há filhos, há guarda, que tem que ser resolvidos fora desse ambiente. Então, a primeira ideia que eu tenho de fidelização é orientar o cliente de forma técnica sobre como resolver rápido, mas de forma real o problema.
Porque o juiz é como nós, o juiz é homem, o juiz é mulher, o juiz tem vícios, o juiz tem problemas em casa. Eu não quero que um estranho resolva a minha vida. Não, eu quero eu resolver a minha vida. Então eu acredito que o advogado 2.0, 4.0, temos que chamar a Carol aqui, para a Carol explicar para nós a forma correta. Mas o advogado do futuro é aquele advogado que traz uma solução efetiva, rápida e que não dependa de um terceiro. Porque é muito ruim. E é caro, né? Sim. Você pega na justiça estadual, Regina, é caríssimo, custas, recurso. E os prazos não são respeitados pelos queridos magistrados, apenas pelos advogados, é claro. Então, uma ação que você presume que demora um mês vai demorar anos. Muito arriscado. É verdade, é verdade. Então, nós podemos deixar aqui uma mensagem, né? Ou extrairmos aqui a primeira lição, que é o atendimento, a forma com que você atende o cliente. Doutora Regina, alguma ponderação a mais? Eu sei que o doutor Rodrigo Prates, ele utiliza muito bem, assim, ele tem todo digamos assim, uma forma de atendimento, né? Ele, desde o café, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, né? Mas, e aquele advogado que não tem uma estrutura que possa oferecer um café, que possa oferecer ali um conforto, né? Para que o cliente chegue no escritório. Aquele advogado que, por exemplo, tem um escritório digital, aquele advogado que atende o seu cliente na OAB. Me parece que, neste caso, o relacionamento cliente-advogado é o que vai fidelizar o cliente, né? Verdade. Conhecer o cliente, ter empatia. Outro fator importante, doutora Abner, é porque eu trabalhei 12 anos na triagem da ética da OAB, aqui de Guarulhos. E nós vínhamos atender clientes que tinham dúvidas em relação ao tratamento que eles estavam tendo com o advogado. E 90% das reclamações da triagem é porque o advogado atendeu mal no telefone. Então, é importantíssimo a comunicação, né? É importantíssimo que preste mais atenção no momento que está atendendo o telefone, porque para o cliente é a única possibilidade de proximidade. Pode ser que para o advogado não veja como importante. Alô, rápido, e já vai estar preocupado, atarefado. Não, é mudar, porque é muito importante. A grande maioria das reclamações na ética é pela questão do atendimento. Atendeu rápido, não respondeu, não atendeu, só falo com a secretária. Eles falam, eu vim aqui, eu quero reclamar porque eu só falo com a secretária. Quer dizer, então é necessário dar atenção. É verdade. Isso não é infração ética, mas isso incomoda o cliente, né? É verdade. E hoje, nós, nos dias de hoje, nós temos o WhatsApp, né? Então, às vezes, o cliente manda mensagem, o advogado, ou ele deve ter uma postura de informar para o cliente que ele não responde dúvidas e ele não faz o atendimento pelo WhatsApp, e aí ele disponibiliza um canal para atendimento com o cliente. Então, por exemplo, lá no meu escritório, eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp particular. Então, nós temos no meu escritório um canal, um WhatsApp específico do escritório, que quando o cliente ele contrata o meu escritório, ele já sabe ali qual WhatsApp ou qual canal que ele tem que pedir informações. Então, nunca é o meu WhatsApp pessoal. Então, se o cliente, às vezes, manda para o meu WhatsApp pessoal, eu informo ali o telefone oficial do escritório, porque o atendimento vai ser muito mais rápido. A equipe, e você não precisa ter uma equipe, você pode ter, por exemplo, uma secretária, um estagiário, ou um sócio que pode ser o responsável por isso, para que tenha essa maior celeridade. No meu caso, que eu tenho muitas mensagens e eu percebi uma dificuldade para responder, eu adotei essa medida. Mas, por exemplo, tem outros advogados, semana passada eu falei com um advogado, que ele falou, não, doutor, eu gosto de responder tudo. Eu não deixo a minha assistente responder, porque eu sei os processos de cada cliente de cabeça, então eu faço questão de responder tudo. Então, cada um tem a sua maneira. Você precisa encontrar a sua maneira, mas é importante retornar. É muito chato quando um cliente ele não consegue falar com o seu advogado. É simples, ele tem você como
confiança. E ele não consegue falar com você, ele vai partir para um outro colega, né? Para mais de 6 mil em Guarulhos, não? Exato, exatamente. Então, esse relacionamento com o cliente é muito importante. Agora, se você tiver um escritório, doutor Rodrigo Prates, se já tiver condições de ter um escritório, uma pequena recepção, o que o doutor reputa importante quando o cliente chega no seu escritório? O que você o doutor reputa importante ter ali no seu escritório, além do atendimento, além desse relacionamento com o cliente, para que esse cliente, para que fidelize, além do bom serviço prestado, né? Porque você pode fazer tudo. Se você não prestar um bom serviço para o seu cliente não vai voltar. Primeira coisa é que se você tiver um secretário, uma secretária ou um estagiário, que essa pessoa tenha empatia. Tem que abrir a porta com um sorriso no rosto. Bom dia, seja bem-vindo. No momento tem que medir a temperatura também, né? Mas tem que ser muito educado, porque eu lembro, Abner, quando nós íamos no fórum, a Regina vai lembrar também. Nós pedíamos um processo pelo número de ordem. Então, número 5.039/2015. Quer dizer que haviam 5.039 processos antes daquele. Os nossos clientes não são números, eles são pessoas. E às vezes há essa dificuldade de entender que para nós pode ser um dos nossos processos. Mas para ele é o processo, é o caso. Você é o advogado dele. Ele é um cliente que você tem. E é assim que funciona. Mas a empatia é a primeira coisa. Tem que ser feito um cadastro do cliente para você saber de onde é que ele veio. E essa é a pergunta de 1 milhão. Como você ficou sabendo do meu escritório? Foi a dona Maria que indicou. No meu escritório, mais de 90% dos casos são de indicação. Não tenho placa na porta do escritório, não é uma advocacia de massa, é uma advocacia mais intimista, né? Então ali eu tenho muitas indicações. E eu ligo e agradeço. Dona Maria, muito obrigado por ter indicado a Dona Rita. Porque ela tem que saber que a Dona Rita foi, até para ela poder conversar com a Dona Rita do caso, e ela tem que se sentir prestigiada, porque ela me fez um favor. Esse é o melhor marketing do advogado, o boca a boca. Eu gosto do café. Você falou do café. Às vezes a gente atende um cliente e você tem uma certa dificuldade de ter um entrosamento com o cliente. Quando você oferece um café, a pessoa já aceita, porque o café no Brasil, ele move negócios, ele fecha compromissos, ele encerra o melhor momento que é o comer. Nós almoçamos e pedimos um café. Ele começa negócios novos, mas ele também fecha ciclos. Quando você oferece um café, ainda que sem perceber, há todo um resgate na memória da pessoa. E você consegue quebrar o gelo. Açúcar com adoçante puro, que é mais claro, que é mais forte, que é com leite. Aí já é uma cafeteria, né? E você consegue ali começar um assunto. Eu também gosto muito de café. O seu é sem açúcar, o meu também é. Que legal. Como é que você ficou sabendo do escritório? Maria, você é parente dela? Entendi. Tá certo. O que eu posso te ajudar hoje? Olhar no olho. Isso é muito importante. Eu atendi uma cliente na semana passada. É um divórcio. Eles estão numa situação bem conturbada. Já é um divórcio de um casamento que estava ruim há algum tempo. E ela me perguntou o preço do serviço. Está numa situação muito delicada no momento. E ela, de fato, não sabe se ela quer o divórcio ainda. Eles têm filhos menores, eles têm uma situação financeira até confortável, mas ela está sem nenhum patrimônio no momento. Minha orientação foi, primeiro, procure um terapeuta. Para que você entenda se você quer o fim desse casamento ou não. Porque para nós é muito fácil vender o serviço. E é venda. É uma prestação de serviço. Mas será que isso resolve o problema dela? Talvez não. Eu não sei se ela ainda o ama. Eu não sei como é que ficarão os filhos. Poderia ser mercenário. Deveria, talvez. Mas não é essa a política do meu escritório. Um outro ponto que eu acho também muito importante é no atendimento, é mostrar quando começa o atendimento jurídico. E tem cliente que tem essa dificuldade. Vim aqui tomar um café, doutor. Ele não pode tomar um café no seu escritório. É uma empresa.
Ali o seu horário vale ouro. Mas você também não pode recusar o café com ele. Então deixe claro que você vai ligar se tiver alguma novidade. E ligue! Não tem coisa pior do que o cliente ver no ESAGE, eu advogo na área civil, um andamento que você não passou para ele. Não tem coisa pior do que essa, porque você se comprometeu a falar quando teria novidades. Então, um bom recepcionista que sorria, que entenda o problema, uma pessoa inteligente, que consiga resolver os principais problemas, um atendimento personalizado, um cafezinho, olho no olho, preço adequado e se comprometer a ligar se tiver novidade. Isso fideliza muito, porque é muito de energia. Primeira consulta é aquela derradeira. Se ele não gostar de você, ele, obrigado, doutor, eu vou pensar. E esse pensar, quantas vezes a gente já falou isso? Acho que é por aí. Bacana, bacana. Eu também concordo com você e você me fez lembrar um caso do meu escritório, no início do meu escritório. Eu fazia um pouquinho de família e veio lá um casal, até indicado de um cliente trabalhista. A minha área de especialidade, você sabe, Rodrigo, doutora Regina, é direito do trabalho. E sempre foi, eu sempre iniciei a minha carreira já com o direito do trabalho. Mas, no início, para pagar as contas, a gente precisa, né, fazer de um tudo. E eu fazia ali alguma coisa de divórcio. E os clientes chegaram a um divórcio consensual. E olha, não dá mais, uma filhinha de 3 anos de idade, difícil. E eu percebia, ao contrário do seu caso, que o rapaz é um casal muito novo. Ele tinha dúvidas. E eu tinha acabado, eu tinha recém-casado, e eu tinha acabado de fazer ali um curso de casados, um grande amigo, inclusive, e eu falei para eles, olha, vocês, antes do divórcio, vocês não querem fazer um curso? Tem um amigo meu que ele leciona nesse curso, são 12 semanas, nossa, 12 semanas, 4 meses, 3 meses de curso e tal. Eles concordaram, e eles fizeram esse curso. E aí, depois de algum tempo, me esqueci, o rapaz voltou para o meu escritório e falou, olha, doutor, obrigado, né, graças ao curso nós não nos separamos, estamos vivendo, né, uma vida razoável, bacana, retomou e tal, e a gente está cuidando da nossa filha e foi muito bacana. Eu falei, olha, fico feliz e tal. E ele falou, olha, mas eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque eu sou gerente de RH de uma empresa e nós estamos tendo muitos problemas trabalhistas. E ali ele me consultou, ele fez ali a ponte para que eu fosse conversar com sócios e eu acabei fechando o contrato, advoguei para essa empresa. Então, é uma experiência muito bacana, né? Então, as coisas, o mundo volta, né? O mundo te traz de volta, né, doutora Regina? É isso mesmo. E, doutora Regina, me conta um pouquinho da sua advocacia hoje. A sua advocacia hoje, você advoga para reclamante, reclamada, INSS, como é que é? Criminal, civil, família, como é que é a sua advocacia hoje? Eu comecei advocacia trabalhista, depois veio o Tranquilo, que começou a fazer reclamada, reclamante, ele trouxe a parte de reclamada, e veio 2 filhos, que é o Jackson e o Vitor, o Jackson especialista em família, e o Vitor especialista empresarial. Então, acabou abrindo, né, um leque da prestação de serviços, né? Interessante. E também o Jackson com o Vitor trouxe a parte de tecnologia. Começou a colocar as ferramentas que auxiliam no melhor fazer o trabalho, na comunicação com a clientela. Isso também é uma forma de fidelizar também, né? A tecnologia, porque às vezes, né? Às vezes nós não damos tanta importância, né? Mas o simples fato de você mandar uma mensagem para o cliente e você ter uma ferramenta tecnológica que te lembre que hoje é aniversário do ciclano, do fulano, e você parabenizar é muito importante, né? Isso também fideliza. O Vitor comentou que ele usa uma ferramenta chamada Astrea,
onde ele consegue mandar sempre mensagem o tempo todo sobre o andamento do processo, muito rápido. É o meu sistema também, o Astrea. O Astrea é interessante. O que é isso que eu estou falando, né? As ferramentas tecnológicas, você não precisa mais você mandar a mensagem. Você cria ali mensagens automáticas, o próprio sistema já manda para o e-mail do cliente ou para o WhatsApp do cliente uma mensagem de felicitação ou até mesmo uma mensagem de andamento do processo. Então, o ESAGE, ele manda ali o andamento processual para o e-mail, né, do cliente, do advogado. O sistema lê esse e-mail e já manda também. Então, o cliente já recebe um e-mail do seu escritório dando conta do andamento. E ali você cria uma mensagem automática, dizendo se ele tiver dúvida, ele pode ingressar pode entrar em contato com o escritório, falar com a pessoa X, ou você pode criar uma mensagem automática no sentido de que aqui ele se trata de um andamento padrão, interno, não tem uma movimentação considerável no processo. Então você pode criar várias ferramentas e tudo isso a inteligência artificial está trabalhando para você. Está trabalhando para que você fidelize o cliente, ou seja, ferramentas tecnológicas para a fidelização do cliente. Então isso a gente precisa pensar, porque nós temos à nossa disposição, né, Rodrigo, essas ferramentas tecnológicas para a fidelização. Você costuma entrar em contato em datas comemorativas do cliente? É importante. Primeira coisa, o tempo é um recurso escasso, de uso limitado. Sim. E de uso alternativo também. Digo isso porque se nós formos pensar em todas as ações do escritório, a gente não vive. A gente vai ficar lá da 1 da manhã a 1 da manhã, literalmente, né? É importantíssimo, Abner, a gente lembrar do cliente, não só na hora da contratação, mas sempre. Porque quando ele faz aniversário, ele é o cliente. Ele precisa ter um carinho. Um mensalista, por exemplo, dono de empresa. Aquele que assina o contrato tem que ter um carinho diferenciado. Afinal de contas, ele é assediado por vários outros escritórios. Apenas em Guarulhos nós estamos falando em mais de 6.000 colegas. Nos ajudamos, é claro, mas todos nós somos escritórios de advocacia. Uma coisa importante, Regina, que eu acho também na fidelização, é o cliente saber que você existe sempre. E um ponto interessante é o arquivo morto. Tem escritório que quando a pasta acaba, manda para o arquivo morto e nunca mais fala com aquele que foi cliente. Parece que ele deixa de existir. Isso é ruim, porque é um belo de um cadastro que você tem. São processos que você já mostrou sua competência e qualidade, onde ele já sabe que você é ótimo no que faz, e que, infelizmente, se você não ficar ativando esse contato, ele vai procurar outro. É verdade. É muito verdade isso. Eu queria compartilhar aqui mais uma experiência que em 2018 eu advogo na área trabalhista e advogo para reclamadas, né? A maioria dos meus clientes são empresas. E empresas médias para grande, dificilmente você tem contato com o gestor, com o sócio ou com o diretor da empresa. Dificilmente você tem contato. Com sócios, nem pensar. Com o diretor, reuniões semestrais, trimestrais, talvez. Mas, pelo menos na minha atividade, eu tenho contato muito com o pessoal do administrativo, o pessoal do recursos humanos, do RH ali, porque eles tiram dúvidas. A minha advocacia é a advocacia trabalhista. Então eu sou demandado pelo pessoal do RH quase que diariamente. Antes de entrar aqui, eu estava dando uma consultoria aqui pelo WhatsApp de uma empresa que teve o celular profissional hackeado. Então, eu advogava para uma empresa e essa empresa tinha sido contratada no ramo da construção civil por uma grande construtora. Quem contratava os trabalhadores era a empresa que eu advogava. E a construtora maior, ela só ia na audiência passear. E o preposto, ele, no meu escritório, assim, a gente terceiriza algumas ações, né? Então, a gente tem lá o pessoal que faz contestação, réplica, enfim. Mas a audiência, eu sou aficionado por audiência. Eu amo a audiência. Então,
90% das audiências do meu escritório sou eu que faço. Eu e o meu sócio. E eu faço muita audiência. E o preposto dessa grande empresa, ele assistia sempre às minhas audiências, porque eram processos em comum. E terminava a audiência, ele falava, olha, doutor, parabéns, foi muito bem na audiência. Porque eu tinha a oportunidade de conversar com o magistrado, de falar, de colocar, trazer aqui a verdade do meu cliente para o processo. E me posicionava, falava e tal. E o preposto achava aquilo o máximo. E ele me assistia na audiência desde 2017. E ele me confidenciou, olha, doutor, eu falei do senhor lá para os gestores da empresa. Eu falei, olha, cuidado, vocês têm escritório de advocacia contratado. Não, tudo bem, doutor, mas se nós pedirmos aqui uma proposta, o senhor fornece? Eu falei, não tem problema, forneço. Não tem nenhum problema, posso fornecer a proposta. Mas os gestores não ouviam muito ali o preposto e tal. E o preposto sempre falando de mim, olha, vamos pedir uma proposta para o doutor Abner. Porque não é fácil mudar um número grande de processos. Até que teve lá um problema interno na empresa, não sei o que aconteceu. E eu fui chamado pelos gestores. E aí eu tive uma reunião com os gestores. E inicialmente comecei a advogar em 1 ou 2 processos, 3, 4. Daqui a pouco o meu escritório, essa empresa migrou toda a carteira para o meu escritório. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o decisor não viu a minha atuação. Quem viu a minha atuação foi uma pessoa que não tinha poder de decisão, que era o preposto. E, então, é importante, é o que eu digo sempre, você advogado, é o principal marketing do seu escritório de advocacia. Porque você está sendo visto o tempo todo, as pessoas te observam na faculdade, as pessoas te observam na igreja, no clube, no tênis, no futebol, analisam, e ali pode ter uma oportunidade de negócio. Então, é importante, hoje, essa empresa está na carteira do meu escritório desde 2018, há 3 anos, e eu não tenho contato com os gestores, mas eu tenho contato com quem? Com o preposto. Então, no meu negócio, Prates, eu trato o preposto com chocolate, com agrado. E assim, a gente acaba, né? A gente tem audiência praticamente todos os dias. Então a gente acaba tendo uma relação de proximidade mesmo com essas pessoas. Então é importante valorizar. Às vezes, nem é o decisor. Às vezes o decisor é influenciado por pessoas que teoricamente não têm. Colaboradores, né? É isso. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast jurídico. Falamos aqui sobre vários assuntos, várias formas, né, de fidelização de cliente. Nós não esgotamos o tema, temos muito mais para falar. Nós só falamos aqui o que funciona para o Dr. Prates, o que funciona para a doutora Regina, o que funciona para mim. Eu queria ouvir de vocês aí as suas considerações finais, já agradecendo muitíssimo a presença de vocês dois. Muito enriqueceu esse debate. Esse que é um podcast jurídico para ouvir, né? Nós estamos formando ideias, debates, e então eu quero ouvi-los aí sobre as considerações finais, já agradecendo vocês por ter aceito esse convite. Agradeço a oportunidade, né? E eu vi uma frase de um professor, Dr. Afonso Paciléu, incentivador da advocacia, consultor jurídico, coach jurídico, inclusive. Ele disse que todo grande escritório foi um pequeno escritório que fez a coisa certa. Olha que legal, bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Nada. Nós que agradecemos, doutora Regina. Doutor Rodrigo Prates. Hoje eu aprendi muito sobre a Regina. A história que você trouxe, Regina, de vida, me tocou muito. A questão de ser a primeira mulher advogada de um sindicato, a questão de ter começado jovem na advocacia, de ter formado toda a sua família. Isso mostra a grande liderança que você é, a grande liderança de mulher, de bairro, e os motivos pelo qual você vai fazer história tão logo na nossa OAB. Obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer a você, Abner, pelo convite, agradecer a nossa audiência, dizer que estou aberto para café, porque café começa histórias, como eu já falei, e nós temos muitas histórias para começar.
Muito obrigado pelo convite. Prats, Regina, eu agradeço não só o aceite do convite para esse podcast. Eu agradeço a vocês dois, sobretudo, por aceitar caminhar nesse projeto, que não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto personalíssimo, é um projeto de um grupo que já mostrou a que veio. O Dr. Rodrigo Prats falou da Escolinha da Advocacia, a doutora Regina Pegoraro é uma atuante no Polo Bom Sucesso. Então, é um momento de também prestação de contas, mas, sobretudo, de ouvir muito a advocacia. E agora eu conto com mais esse reforço de vocês dois para ouvir a advocacia. Por isso, eu quero muitíssimo agradecer vocês. Eu também estou muito contente. Me emocionei já essa semana com vocês dois. Então, eu não tenho dúvida que nós iniciamos aqui um time que sairá vitorioso, com certeza. Muitíssimo obrigado a vocês dois. E você, meu amigo e minha amiga, muitíssimo obrigado pela audiência. E sexta-feira que vem, nós teremos mais um podcast jurídico Vida de Advogado. Nós vamos falar sobre empreendedorismo na advocacia. Não percam. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.